Foi horrível. Qual que é a Então, chance dele só botar o rabinho entre as pernas e voltar pra Rússia e esquecer a Ucrânia? Zero? Olha, como o Rini falou agora, a gente não está mais falando de uma retirada como a União Soviética que se retirou no final dos anos 80 do Afeganistão. Aquilo foi uma guerra interessante porque a União Soviética também nunca declarou uma guerra. No fundo, entrou no Afeganistão para sustentar um governo comunista da época que não tinha apoio no interior. E aos poucos, obviamente, o que os americanos fizeram? Enviaram um monte de armas para a resistência contra a ocupação russa. E aquilo virou uma ferida aberta terrível. Então, o custo, né, ampliou-se com cada ano. essa ferida, inclusive, levou à criação do Bin Laden, né, por exemplo. Exato. Ou seja, isso, claro, isso é um efeito Tipo, colateral side effect, importante, assim, Mas vários governos russos cientes do custo político da derrota inevitável postergaram e deixaram para o sucessor. Nos Estados Unidos, igual. Os documentos que foram revelados, alguns imediatamente, outros anos depois, mostram que os governos tinham total noção de que não havia como ganhar a guerra no Vietnã. Porque a população era contra a presença americana. O governo que estava sendo apoiado pelas Forças Armadas americanas não era popular. Então aquilo não tinha como ganhar aquilo, mas muitos presidentes cientes daquilo deixaram para o sucessor. Por isso, muito criticado, mas no fundo correto, me parece, foi a decisão do Joe Biden de sair do Afeganistão. Afetou a aprovação pública dele, porque aquilo foi vergonhoso, a forma como a retirada Meio do apoio. do nada, né? Mas ele disse, olha... A forma acho que é o problema, né? A forma é o problema. Concordo Mas que tinha que Obama, sair, por né? exemplo, o Obama herdou essa guerra e não quis ser o cara que encerrou esse conflito. Então, eu acho que eu acho que com mudanças de governo é até mais fácil, porque se a Rússia fosse um país democrático, o sucessor do Putin poderia dizer, olha, essa guerra não é minha, isso aqui não vai funcionar mais. Verdade, vamos sair. Só que essa é a guerra do Vladimir Putin. Então, ele dizer, cara, eu errei, é complicado agora porque é um sistema tão concentrado, com todo o poder está nas mãos dele, que é difícil agora dizer, então, na verdade é culpa do ministro da Defesa, é culpa dos generais. Ele está trocando os generais toda hora e a coisa não melhora. Isso, inclusive, é o maior risco agora do Xi Jinping, que essa semana, né, no 20º Congresso Nacional do Partido Comunista, concentra todo o poder nas mãos dele. Se qualquer coisa dá errada na China, é culpa dele. Ele vai pra terceira eleição, não é? Então, Terceiro mandato, né? Mandato. Então, eu não acho, Mas acho muito pouco provável. Assim, algumas lideranças e analistas europeus dizem assim, o Putin simplesmente prefere eternizar esse conflito do que aceitar uma derrota. Vamos ver. Agora, a Rússia, é claro que muitos desses reservistas são minorias, são pessoas muito pobres. E aí esse ataque que você mencionou aconteceu numa região predominantemente muçulmana. Não se sabe exatamente todos os detalhes, mas existe uma tensão de longuíssima data entre a Rússia, entre a elite econômica e política russa e suas minorias muçulmanas, mas no sul do país, onde há uma grande mobilização de reservistas. Então, aparentemente, isso pode ter a ver, esse ataque de pessoas locais contra o aparato estatal que promove esse recrutamento, pode ter a ver com isso, porque ainda existem muitos focos de resistência dentro da Rússia, que tem inclusive na Chechênia, por exemplo, onde a Rússia interviu, apesar de ser dentro das suas próprias fronteiras, são regiões que não reconhecem a autoridade de Moscou. E são justamente essas regiões onde muitos reservistas serão encontrados que, a princípio, não estão motivados para atacar os ucranianos. Então, essa questão, apesar da tecnologia, apesar de todas as movimentações como a tecnologia muda a guerra, a motivação pessoal dos soldados ainda é crucial. Entendi. E os ucranianos estão cada vez mais convictos de que o que a Rússia quer é tirar a Ucrânia do mapa. Então, você tem gente aí que simplesmente diz, olha, eu vou para a guerra porque eu não estou só querendo vencer essa guerra, eu quero que meu país continue existindo. Assim, tem um elemento muito importante sobre a tomada de decisão do Putin, é que
por ele ser um ditador e ele governar e ter chegado no poder com uma mentalidade e ter vendido uma mentalidade, porque uma coisa que ele vendeu para os russos é, depois do fim da União Soviética, a Rússia, ela foi humilhada, foi derrotada. Não foi derrotada num campo de batalha, mas perdeu a Guerra Fria, encolheu, ficou ruim, ficou pequena. E perdeu o seu orgulho, o russo perdeu o seu orgulho. Nós viramos fracos aqui, tipo, o Yeltsin era um bêbado, entendeu? Tipo assim, e apareceu o Putin e falou assim, não, eu vou resgatar a nossa posição de russos no mundo. Eu vou resgatar a força, a potência russa. E isso se baseia muito numa autoridade centralizada, isso tem a ver com a cultura política russa, não só de agora, mas historicamente, os czares, enfim, uma autoridade central, autoritária, autocrática. Então, ele incorporou esse papel. E para ele, perder ou aceitar uma derrota é simplesmente ele entregar de novo um fracasso, né? Um fracasso para a Rússia, porque ele diz que tem um inimigo externo, tem uma aliança militar do Ocidente cercando, que é a OTAN, cercando a Rússia, e como que ele está fazendo tudo isso e depois vai perder os inimigos cercando ele. Então para ele, tem um elemento que ele vai jogar no lixo, isso que ele está tentando construir, essa força dos russos, o elemento dele. Como é que ele chega no poder e toma todas as decisões e diz para a população que ele é um derrotado, que ele perdeu a guerra? Então ele é um líder fraco. Se ele é um líder fraco numa ditadura, ele não pode estar lá. E aí tem mais um outro problema que eu diria, que é uma questão de percepção, né? Na política internacional, e o Putin faz esse jogo muito bem, a percepção de força ela é muito importante. Por quê? Simplesmente nós não temos leis no mundo. Tem regra. Nas relações entre os países. Isso, a gente vive em anarquia. O mundo vive em anarquia. Ou seja, quando você está em anarquia, você não tem ninguém, você não liga para a polícia, vem me salvar aqui. Não tem polícia do mundo. Tecnicamente, legalmente é constituída. Então, você precisa ser forte, porque você só tem a si mesmo para se proteger. E o Putin, ele navega muito bem com essa lógica de percepção de força, de demonstração de força. Inclusive, quando a gente teve outras conversas aqui sobre ia ter guerra ou não, eu disse, antes de começar a guerra, eu falei, vai ter guerra. Porque era muito óbvio para mim que o Putin, quando ele mobiliza 200 mil soldados na fronteira de um outro país, ele não vai blefar. Porque ele sabe que se aquilo for visto como um blefe, as ameaças dele futuras não vão funcionar. E na política internacional, percepção, demonstração de força, capacidade de ameaçar e você ser levado a sério é extremamente importante num ambiente anárquico, que é cada um por si, salve-se quem puder. Então, para o Putin, assim, ele assumir um fracasso em todos os sentidos. Inclusive mostrar uma fraqueza gigantesca para o resto do mundo, a ponto de falarem assim, vamos espremer mais a Rússia. Vamos deixar eles numa situação ainda mais desconfortável. Então, assim, não tem saída. O que eu acho que aconteceu até agora e que a gente não fez, o Ocidente não fez e que eles deveriam fazer. Deveríamos incentivar a Ucrânia a ganhar a guerra. Isso não foi feito. Até o momento, tudo que aconteceu a Ucrânia não pode perder ou a Rússia não pode vencer. Mas nunca ninguém virou e falou assim, Ucrânia, vai lá e expulsa os russos até o final. Tira eles do seu território. Isso não foi feito por uma série de razões. Vamos elaborar isso mais ao longo da conversa. Aí esse arrombado estoura ali uma bomba atômica. Então, ali. Essa é uma das preocupações. Por isso que não foi feito isso. Só que, conforme o conflito vai avançando, a Rússia só vai recuando e só vai perdendo território, soldado, equipamento. Sim. E está cada vez numa situação mais difícil. Então, talvez seja melhor, de uma vez por todas, o Ocidente dar um empurrão a mais para a Ucrânia para ela ir lá e acabar com o conflito. Porque assim, a ideia de que o Putin pode usar uma bomba atômica porque ele está acuado, ela funciona hoje. Hoje, mais do que nunca, desde o início do conflito, e eu tenho dito isso, não sei nem qual a sua opinião sobre isso, Oliver, mas eu acho que nós estamos mais perto do uso de uma bomba atômica do que das ameaças na primeira semana da guerra. O Putin fez umas ameaças. Sim. Ou seja, quanto mais o conflito se estende e mais a Rússia vai demonstrando o seu fracasso militar, a sua incapacidade de vencer um oponente menor, pior,
mais próximo nós estamos do uso da bomba. Talvez seja melhor, de uma vez por todas, a Rússia ser derrotada na guerra da Ucrânia. Isso vai causar uma instabilidade interna que o Putin pode até cair. E aí não vai dar tempo dele usar uma bomba atômica. Agora, a extensão do conflito, o Putin está se preparando. Então, algumas dessas lógicas que eu coloquei aqui de preparação do Putin são preparações para ele justificar o uso de uma bomba atômica.